Vamos então, mais uma aula de trigonometria. Nessa aula vamos estudar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Eu vou demonstrar a lei dos senos e depois eu vou demonstrar a lei dos cossenos e em sequência faremos alguns exercícios. Desenhei um triângulo inscrito a uma circunferência, coloquei seus ângulos ABC, seus lados ABC e observe que toda circunferência possui um diâmetro, né? O diâmetro, então, está aí marcado, tracejado, o diâmetro é 2R. Eu vou observar uma propriedade que diz que ângulos inscritos que possuem o mesmo arco são iguais. Então, observe que eu desenho ali um triângulo tracejado, um triângulo retângulo, onde o seu ângulo inscrito é exatamente A, né? Que é o A vermelho que está aí marcado na tela. Veja que esse triângulo retângulo tem uma vantagem, eu posso calcular o seno dele de maneira simples. O seno desse ângulo A é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Que a hipotenusa, nesse caso, coincide com o diâmetro. Então, eu posso dizer que o diâmetro sempre será igual a A sobre seno de A. Perfeito? Observe que essa minha frase, o diâmetro será igual a A sobre seno de A, ela será usada com frequência. Vamos ver o que acontece agora com o ângulo B. Mesma coisa, eu faço um ângulo inscrito que tem a medida B, eu observe que eu tenho um triângulo retângulo novamente, então eu posso dizer que seno de B é cateto oposto sobre hipotenusa, então eu posso dizer que o diâmetro é o lado B sobre o seno de B, perfeito? E por fim, eu faço o último ângulo que estava faltando, que é o ângulo C, desenho um triângulo tracejado, esse triângulo retângulo. Esse ângulo inscrito C, ele tem a mesma medida que o ângulo do triângulo, né, original, e aí eu faço que seno de C é igual a C sobre o diâmetro, que é C sobre a hipotenusa, então o diâmetro é igual a C sobre seno de C. Veja que o diâmetro ele é igual em qualquer momento dentro da mesma circunferência. Então eu vou usar esse fato para escrever a lei dos senos. O diâmetro é igual a A sobre seno de A, que é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Esta é a lei dos senos. Ela é muito útil quando o exercício fornecer mais ângulos do que lados, ou quando o exercício perguntar para você qual é o diâmetro ou qual é o raio da circunferência circunscrita. Perfeito? Vamos agora estudar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, eu vou então criar um triângulo de lados A, B e C e vou colocar um ângulo θ entre dois desses lados. Observe que esse triângulo não é um triângulo retângulo, ele é qualquer tipo de triângulo, certo? Ele não tem que ter uma exigência de ser um triângulo específico. Eu vou desenhar uma circunferência de raio A. Então, observe que o meu critério para desenhar essa circunferência foi que ela tivesse o raio igual a um dos lados. O lado que eu escolhi foi o lado A. Então, agora eu vou preencher a circunferência com seus raios de forma tracejada, então todos eles têm que medir A, e vou colocar o pedacinho que falta para aquele lado B se transformar em um raio. Como o raio vale A, aquele tracejadozinho vai ser A menos B, perfeito? Depois disso, eu completo formando novamente um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo que eu acabei de criar, ele possui um dos lados, certo? Que é o diâmetro, que é a hipotenusa dele, que no caso é 2A. Então eu sei que aquele tracejadozinho que está ali escrito, ele vai valer o quê? 2A cosseno θ menos C. Como é que eu chego a essa conclusão? Olha, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. A hipotenusa, no caso, é 2A. Então, o cosseno de θ seria igual a cateto adjacente, né, que é esse tamanho comprido que tem o C mais o tracejado, sobre 2A. E aí, se você faz a conta, você descobre que aquele pequeno tracejado é 2A cosseno θ menos C, e eu deixo esta parte para você estudar e fazer a demonstração. Muito bem, então agora eu fecho dois triângulos, observo que esses triângulos são semelhantes, faço a razão de semelhança entre eles, então o lado que está de frente para ângulo igual, ele é proporcional, encontro então a famosa lei dos cossenos. Observe que a lei dos cossenos diz o seguinte: o lado que está oposto ao ângulo θ ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados menos 2AC cosseno θ. Esta fórmula vai ser bastante útil quando nós quisermos calcular
algum ângulo dentro de um triângulo ou lado, e o critério para que eu use essa fórmula é que eu tenha mais lados dados, fornecidos, do que ângulo, né? Porque se eu tiver mais ângulo do que lado, eu vou optar a lei dos senos. Vamos então fazer alguns exercícios. O primeiro exercício que eu estou propondo aí está aí na tela. Eu tenho duas páginas de um livro, né? Esse livro está de pé. Esse livro possui um lado que a página mede 1 e a altura mede raiz de 1 mais raiz de 3. Eu quero saber quanto mede esse ângulo alfa formado pelas diagonais das páginas dos livros. Perfeito? Primeiro passo é fechar lá embaixo e verificar que os ângulos, né, opostos a lados iguais são iguais. Então, se a página tem 1 metro ou 1 centímetro ou uma unidade de medida de largura, então esse triângulo da base seria um triângulo isósceles. Como o ângulo de 60 graus, que é o ângulo entre as páginas, foi dado, só nos resta perceber que o triângulo da base lá embaixo é um triângulo equilátero. Então, esse segmento que está em vermelho aqui embaixo, ele também tem que medir 1, que é o mesmo tamanho que a largura dos lados. Perfeito isso? Bem, então observe que tem um triângulo vermelho aqui grandão, e esse triângulo vermelho possui dois lados que medem x e um lado que mede 1. Se eu conseguir descobrir quanto que mede esse x, eu posso usar a lei dos cossenos. E é isso que eu vou fazer. Observe que o x é a diagonal, certo, desse retângulo aqui. Então eu vou usar o teorema de Pitágoras. Observe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, fazendo os cálculos, descobriremos que essa diagonal vale raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Perfeito? Então, agora que eu sei isso, eu posso usar a lei dos cossenos. Como é que seria a lei dos cossenos? Esse 1 aqui, esse 1 ao quadrado, é igual a esse x ao quadrado, e sabemos que o x vale raiz de 2 mais raiz de 3, isso tem que estar ao quadrado, mais esse outro x, que é idêntico, menos 2 vezes x. Veja que x vezes x é x ao quadrado, e por esse motivo que desapareceu aquela raiz que ficaria aqui por cima, vezes o cosseno de alfa, então estamos usando a lei dos cossenos. Veja que esse cálculo será igual, né? Não vou ficar narrando porque me parece que está bem claro. Eu estou fazendo cálculo com os radicais. Então, temos que o cosseno de alfa é igual a 3 mais 2 raiz de 3 sobre 4 mais 2 raiz de 3. É um bom momento de você dar uma parada no vídeo para tentar verificar essas contas e ver se você consegue chegar naquele valor. E assim, em sequência, você volta a assistir. Beleza? Vamos continuar então. Bem, agora eu vou racionalizar esse cosseno de alfa, multiplicando em cima e embaixo por 4 menos 2 raiz de 3, e aí eu tenho que o cosseno de alfa vai ser 2 raiz de 3 sobre 4, simplificando. Cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Sabemos que quando o cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2, o alfa é um ângulo notável de 30 graus, que era o objetivo do exercício descobrir este valor. Perfeito? Vamos para o segundo exemplo. O objetivo aqui é calcular o valor de x, ok? Vamos usar a lei dos senos. X está para seno de 2α, que é o ângulo oposto a ele, assim como 0,5 está para o seno de alfa. Sabemos que seno de 2α é 2 seno alfa cosseno alfa, né? Um arco duplo. Caso tenha alguma dúvida, volte até a aula de arco duplo para poder estudar. É só marcar no íconezinho que aparece aí em cima. Simplificando, x está para 2 cosseno alfa é igual a 0,5 sobre 1, então x é igual a cosseno alfa. Basta multiplicar cruzado para você descobrir isso, né? Porque 2 vezes 0,5 é 1. Combinado? Então, x é igual a cosseno alfa. Bem, usando esse fato, vou usar agora a lei dos cossenos. 0,5 ao quadrado é igual a 1 quadrado mais x quadrado, menos 2 vezes 1x cosseno alfa. Observe que eu usei a lei dos cossenos e usei o fato do 0,5 estar de frente para o ângulo alfa e por isso que o 0,5 fica ao lado esquerdo da fórmula. Só que a gente viu que o cosseno de alfa vale x, né? Então eu vou substituir, no lugar do cosseno de alfa, eu vou substituir por x. Então, 0,5 ao quadrado é 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto. Então vai dar 1 quarto igual a 1 mais x quadrado menos 2x quadrado. Fazendo as simplificações, descobriremos que x é igual a raiz de 3 sobre 2. Mas veja, cosseno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 2, porque x é igual a cosseno de alfa. Então, conclusão,
o alfa vale 30 graus. Então, os nossos dois objetivos, que eram calcular o x e calcular o ângulo alfa, foram concluídos. Vamos para mais um exemplo. Bom, eu tenho um terceiro exemplo aí que ele quer que você calcule x nessa figura, tá? Então, primeiro passo, se ele deu um ângulo de 120 graus, eu vou calcular o ângulo suplementar que está ao lado, 60 graus. Triângulo ABD, vou usar lei dos senos. Usando a lei dos senos, x está para a seno de 45, assim como 1 está para a seno de 60. Substituo porque são ângulos notáveis. X está para a raiz de 2 sobre 2, assim como 1 está para a raiz de 3 sobre 2. Veja que eu vou simplificar aquele 2, né? E vou multiplicar cruzado e vou racionalizar. Então, encontramos x igual a raiz de 6 sobre 3, um exercício, a meu ver, bastante simples. Vamos para o próximo. Nesse caso, ele manda calcular o x. O y é para calcular, para poder auxiliar o cálculo do x. Vamos usar a lei dos cossenos no triângulo ABD. Então, usando a lei dos cossenos, a gente vai descobrir que o y vai ser igual a 1, perfeito? Se o y é igual a 1, substituindo agora no triângulo ABC, eu vou ter que o lado BC vale 2 mais 1, 3. Então, usando a lei dos cossenos no triângulo ABC, eu vou descobrir que o nosso valor para... Aí está escrevendo y, né? Aqui está dizendo y, ó. Y igual a raiz de 3. É x, tá? Faça a correção, porque eu estou usando o triângulo ABC. Então, aqui não é y, observe que é x. Houve um erro na hora que eu fui escrever. Então, x é igual a raiz de 3.